Graça e paz, amados. Gostaria de trazer uma palavra, que a gente possa meditar, orar e crer que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. O Senhor falou no meu coração para a gente falar sobre Provérbios 18, que fala sobre a sabedoria e a tolice. No versículo 1 ele fala: busca o seu próprio desejo, aquele que separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui fala: busca o próprio desejo, aquele que se separa, aquele que se isola, né? Ele é uma pessoa egoísta, ela busca o seu próprio desejo. E o isolamento, ela te leva para um lugar de solidão. O isolamento, ele te traz em prisões emocionais. Todo egoísta que ele tem no seu coração, ele é amante de si mesmo. E ele fica preso nas suas emoções, ele fica preso nos seus sentimentos, né? Porque a ferida, ela não é curada. Então, a pessoa, o que acontece? Ela se isola de todo mundo, porque ela não expõe a ferida. Busca o seu próprio desejo, o desejo é dele, o desejo é de separar. E quando a pessoa, ela tá ferida, quando a pessoa, ela tá machucada, ela vai para um lugar de solidão, ela vai para um lugar que ele fica com as suas emoções presas. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, né, que todo isolamento, né, quando a gente é só, a gente fica em solidão, porque a gente tem alguma coisa que a gente precisa liberar diante do Senhor, né? E esse isolamento de não querer que as pessoas tenham acesso a nós, isso nos traz uma solidão, isso nos traz um egoísmo, né? Mas o Senhor, ele quer trazer abundância na nossa vida, né? No versículo 10 ele fala: torre forte é o Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor. O Senhor, ele ampara as nossas vidas, ele tem sido a torre forte. Se por muitas vezes a gente tem buscado isolamento, se por muitas vezes a gente tem buscado a solidão, o Senhor, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor tem nos segurado. E nessa torre forte, no meio desse isolamento, no meio dessa solidão, o Senhor tem enviado pessoas para cuidar da gente, né? Pessoas que venham trabalhar no nosso coração, que venham trabalhar na nossa vida. E o Senhor tem levantado essas pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente, mas a gente tá num lugar de tanta solidão, né? De tanto isolamento. Mas o Senhor quer cuidar do teu coração. O Senhor, ele quer tirar essas feridas, né? É como se a gente precisa expor, né? Expor a nossa dor, expor o nosso isolamento, expor as nossas prisões emocionais, para que o trabalhar do Senhor, ele venha. E no versículo 12 de Provérbios, ele fala assim: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante de honra vai a humildade. Então aqui a palavra do Senhor, ele fala que se o nosso coração ele é soberbo, né? A soberba vem antes da queda, né? Então a gente tem que ter o coração humilde. A soberba não pode entrar no nosso coração. E no versículo 14 fala assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido quem levantará? Então aqui a palavra do Senhor fala que a forma que a gente se sente é que vai nos levantar ou vai nos fazer cair. Você pode ver que muitas pessoas numa doença, se ela fica com o espírito abatido, se ela fica
Ó, o espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Então, se o teu espírito ele é forte, se o teu espírito ele está no Senhor, você tem alívio nele. Agora, o espírito abatido, quem levantará? Quando a pessoa muitas vezes descobre, né, a forma que ela se sente, ela se descobre numa doença, ela piora. Ela fica abatida e muitas vezes leva à morte pela sensação que ela tem. Mas aqui a palavra do Senhor fala que o espírito do homem aliviará a enfermidade. Então, o Senhor ele nos dá um espírito forte para que no dia mau a gente venha vencer a enfermidade, a gente venha se levantar e não desistir. E no versículo 19 fala assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, que há contendas são como ferrolhos de um palácio. O irmão ofendido. Quando a gente fere uma pessoa, né, por muitas vezes a gente não consegue bater, né, abrir essa porta da torre forte, né. Quem é ferido, ele tem esse tempo, né? Ele precisa desse espaço. E muitas vezes a gente fere uma pessoa, a gente quer invadir, né? A gente quer conquistar a cidade. Mas a palavra do Senhor fala: as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, até na maneira da gente pedir perdão, da gente chegar na pessoa, se a gente não chegar com sabedoria e não chegar na hora certa, a gente pode trazer um grande estrago, né? A gente pode machucar uma pessoa. Quantas vezes no nosso casamento, né? A gente fere o nosso esposo, a gente fere a nossa esposa. E a gente precisa orar ao Senhor, né? Para que o Senhor nos dê a direção certa, que a gente vá falar na hora certa. Às vezes a pessoa precisa de um tempo, porque aqui a palavra do Senhor fala, né? O irmão ofendido é difícil de conquistar. Então, quando a gente ofende a pessoa, a gente fere a pessoa, né? A gente precisa dar esse espaço para que a pessoa venha se sentir, né? O tempo e o espaço para liberar o perdão, né? Glória a Deus. E no versículo 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Essa palavra é tremenda, né? O poder, o mau hábito, né? Está na nossa boca. O mau hábito de liberar bênção e de liberar maldição. Quantas e quantas vezes a gente fala coisas que não eram para ser ditas. Quantas e quantas vezes a gente libera palavras que não eram para ser faladas, e a gente traz a morte no poder na nossa língua, né? Eu vejo nós, né, falando para mulheres aqui, como a gente não tem cuidado, como o diabo tem usado a nossa língua. E muitas vezes a gente tem comido do nosso fruto. Quantas vezes no momento de raiva a gente tem mandado o nosso esposo embora. Muitas vezes já fizemos isso, mandamos o nosso esposo embora, falamos palavras que não eram para ser ditas, machucamos, magoamos. Por quê? Porque o nosso alimento muitas vezes não tem sido a palavra do Senhor, né? Da mesma maneira que Paulo fala que o atleta ele treina, ele sustenta o corpo dele em treinamento, né? O atleta, ele treina para ele ficar mais forte, né? Para que ele venha vencer um campeonato, né? E como a gente tem alimentado a nossa vida, como a gente tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito. A gente precisa ter um tempo de relacionamento com Deus. A gente precisa ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. E cada vez que a gente não faz isso, a gente alimenta a nossa alma para a carne.
E a gente abre brechas para que o inimigo venha entrar no nosso casamento, na nossa língua, né? E quanto estrago pode trazer, né? No versículo 22 ele fala assim: o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou benevolência no Senhor. Aqui o Senhor está falando sobre o casamento, né? O que acha uma mulher, coisa boa alcançou. Coisa boa alcançou. Nós temos sido essa coisa boa no nosso casamento. Nós temos sido mulheres que têm trazido luz para nossa casa. Na hora da adversidade, nós temos sido a torre forte da nossa casa. Na hora da adversidade, nós temos sido uma mulher que tem sido a base do nosso lar, ou a gente tem sido tola. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência no Senhor. E o Senhor fala muito forte ao nosso coração sobre isso. Aleluia, Deus. Oh, Jesus, Tu és exaltado, Deus. Aleluia, Deus, Tu és santo. Aleluia. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Aleluia. Eu coloquei um fundo e ele deu propaganda. Glória a Deus, vamos continuar. O que acha uma mulher, acha coisa boa e alcançou benevolência no Senhor. Que nós possamos ser as mulheres, que nós possamos ser essas mulheres no nosso casamento, né? Que nós possamos, que nossos esposos possam encontrar coisa boa na nossa vida. Que nós possamos ser essas mulheres que levantem os nossos esposos, que levantem a nossa casa, que levantem... E a gente não seja tola nesses dias, né? Eu sempre falo que a minha submissão é estar na mesma missão do meu esposo. Qual a missão do meu esposo? A missão do meu esposo é a nossa família. A missão da nossa casa é cuidar dos nossos filhos, é levar o amor, levar a palavra do Senhor, é não se calar. Essa é a missão da nossa casa. Essa missão o Senhor tem nos dado dia após dia. E que nós sejamos mulheres, né? Que encontre benevolência no Senhor. Que nossos maridos nos encontrem. Será que você pode ser encontrada? Será que você é uma coisa boa? O que acha uma mulher, acha coisa boa. Mas se a gente não se sente assim no Senhor, se a gente não está no trabalhar do Senhor, se o Senhor não tem curado o nosso coração, a gente vai trazer grande dor no nosso casamento. Então eu te convido para que você venha deixar o Senhor achar o seu coração, que essa benevolência entre no seu coração como mulher, e que através desse Provérbios 18, depois você medite no Senhor. Não busque isolamento, não busque estar sozinha, não busque soberba. Cuide a sua língua, cuide da sua família. Que você venha encontrar no Senhor essa torre forte, que a palavra fala, torre forte é o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, Deus. Ó Deus, em Provérbios 18 fala
que o nosso próprio desejo nos separa. O isolamento tem nos separado, o egoísmo tem nos separado de tantas coisas, tem nos separado da tua presença, tem nos separado de não falar do teu amor, tem nos separado de tantas coisas, Senhor. Oh Deus, mas que o Senhor venha, Senhor, através da tua palavra, que é torre forte, Senhor, encontrar, Senhor, cada coração, Deus. Oh Deus, encontrar, Senhor, cada coração, Deus. E que a gente possa, Senhor, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, controlar a nossa língua, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Oh Deus, e que o teu Espírito, Pai, esteja, Senhor, trazendo alívio sobre cada vida, Deus. Oh amado Espírito Santo, que nós sejamos, Pai, uma mulher que encontre benevolência no Senhor, Deus. Oh Deus, que nós sejamos mulheres que tragam benevolência, Senhor, para nossa casa, para os nossos filhos, Pai. Que nós sejamos mulheres, Pai, que traga, Senhor, a tua presença, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, vá ao encontro, Deus, de cada coração, Senhor. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, Senhor. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa. Que você venha receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Exaltadas tu, Senhor. Exaltadas tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus.